Olá, seguidores. O sonho de qualquer jovem, adolescente, de uma periferia qualquer do Brasil, é de um dia se tornar rico e famoso para poder ajudar a sua família. Seja através dos pés, quando se torna um jogador de futebol, ou através da própria voz, quando se torna um músico no estilo funkeiro, onde ele se populariza em várias regiões do Brasil através dos shows que apresenta. Com a movimentação de outros jovens nesse tipo de dança, os MCs, como são chamados, vão arrecadando dinheiro cada vez mais, e à medida que isso acontece, o luxo e a ostentação toma conta desses famosos que vieram da periferia. Eles acabam ostentando, por exemplo, medalhões de ouro em volta do pescoço, relógio Rolex, caros, carros importados, tudo que o luxo e a riqueza é capaz de oferecer. Além, é claro, de lindas mulheres que estão em sua volta, não pelo que eles são, mas por aquilo que eles possuem. Porque essas mulheres também gostam de luxo, riqueza e ostentação como eles. Elas também sentem vontade de ter tudo aquilo que o dinheiro pode comprar. E é por causa disso, talvez, que um desses MCs acabou morto a tiros em um show o qual ele se apresentava na cidade de Campinas, em São Paulo. E a pergunta que fica no ar é: quem matou MC da Leste? Um dia após a reconstituição da morte do jovem MC da Leste, surgem dúvidas sobre os métodos utilizados pela perícia. Especialistas criticam a demora de 13 dias para realizar a reconstituição e afirmam que isso pode influenciar no resultado que apontou o local onde o atirador estava. A polícia de Campinas tem convocado novas testemunhas para depor. São pessoas que estavam próximas a da Leste durante o show. Quase 15 dias depois da morte do funkeiro, há poucas respostas sobre o caso. Na manhã de ontem, peritos estiveram no local em que da Leste foi assassinado. Eles delimitaram uma região de onde pode ter vindo os disparos que acertaram o cantor. Essa reconstituição foi contestada por especialistas. O principal argumento é que houve demora entre o dia do assassinato de da Leste e a realização do trabalho dos peritos. E isso pode ter comprometido possíveis provas do crime que ainda estivessem no local. Perito em análise de imagens, Ricardo Molina não tem dúvidas de que se a perícia fosse realizada logo depois do crime, a investigação teria respostas mais exatas. O que deveria ter sido feito era, no dia dos fatos, já reconstituir a trajetória, chegar ao ponto de onde saiu o projétil e já recolher alguma coisa no local para ver se ali no local onde estava o atirador não existia algum vestígio. Ele também discorda do método utilizado pelos peritos. O barbante não serve para nada, porque o barbante tem peso, ele vai fazer uma curva, não tem nada a ver, não reconstrói nada. O laudo do Instituto de Criminalística de Campinas deve ser divulgado em 10 dias. Daniel Pedreira Sena Pellegrini ficou popularmente conhecido como MC da Leste, um funkeiro que fazia shows por onde passava e
adquiria fama entre os jovens que gostavam desse ritmo musical. No dia 6 de julho de 2013, durante a apresentação de um show na cidade de Campinas, ele foi atingido com disparos feitos por uma arma de fogo na barriga. Segundo a perícia, foram 3 disparos durante a sua apresentação, onde o primeiro tiro não pegou nele, o segundo pegou de raspão em seu braço e o terceiro foi o tiro certeiro que o atingiu em cheio. Seu óbito foi confirmado no início da madrugada do dia 7, no Hospital Municipal de Paulínia, cidade vizinha, para onde ele foi levado e estava internado e veio a falecer. Terminado a apresentação que faria em uma quermestre do CDHU, um conjunto habitacional localizado no bairro São Marcos de Campinas. O cantor conversava com o público quando foi alvejado. Uma pessoa que estava no local filmando o evento registrou o momento em que o jovem foi baleado. No centro cirúrgico do hospital, onde ele foi levado, os médicos tentaram salvar a sua vida, mas infelizmente não conseguiram. Ele veio a falecer às 0h55 daquela madrugada. O caso foi investigado no 4º Distrito Policial da cidade e a festa era gratuita. E segundo moradores, 3.000 pessoas aproximadamente estavam naquela apresentação. O show do funkeiro foi anunciado como uma atração surpresa durante a semana em Sumaré. Falando um pouco sobre a investigação do crime, na manhã do dia 7 de julho de 2013, tão logo MC da Leste foi declarado morto, os investigadores da Divisão de Homicídios da Delegacia de Investigações Gerais ouviram testemunhas que estavam no show. O número de disparos que partiram de um terreno baldio não foi informado pela polícia, pois a polícia buscava na ocasião um Gol vermelho, usado pelo assassino durante a sua fuga. A principal linha de investigação é a da vingança. Testemunhas contaram aos policiais que, em outros shows pela região de Campinas recentemente, seguranças a serviço do cantor teriam agredido algumas pessoas. De acordo com uma perita, não foi definido o ponto exato do disparo. Porém, afirmou que o tiro partiu de cerca de 30 a 40 metros de distância do palco. No local, encontravam-se um carro antigo abandonado, um monte de entulho e uma caixa d'água. A perita ainda afirma que o atirador é uma pessoa habilidosa. Pelos vestígios, pela trajetória da bala e pelas marcas no corpo do músico, ela atesta ainda que uma única pessoa executou os disparos, que foram um total de 3, sendo que um foi perdido, um atingiu Daniel de raspão na mão e o terceiro o atingiu diretamente no peito. Ainda segundo a perícia, o atirador dirigiu-se à apresentação unicamente para alvejar MC da Leste.
Em contrapartida, o perito Ricardo Molina de Figueiredo também fez a sua perícia. E ele contestou os métodos da polícia na reconstituição da morte do artista. Ele acredita que o uso de barbante para determinar a trajetória da bala, a falta de isolamento da área após o ocorrido e o posicionamento indeterminado do palco, que foi movido e retirado do local após o fato, prejudicaram o trabalho realizado pela perícia oficial. Porém, analisando cenas gravadas pelo público presente no show, onde Emicida Leste foi assassinado, o perito Ricardo Molina identificou um ponto luminoso partindo da direção correspondente ao local indicado pela perícia oficial como possível localização do autor dos disparos. A repercussão de sua morte. Na página da quermesse criada no Facebook, 2.000 pessoas tinham confirmado presença no evento nas redes sociais. Amigos do Emicida Leste deixaram diversas mensagens de apoio e de indignação no Twitter. As hashtags Luto Emicida Leste e Descanse em Paz Rei do Funk chegaram a ficar entre as trend topics até às 11 horas da manhã. Segundo o site da MTV americana, o artista foi homenageado por uma multidão de fãs que, no cemitério de Vila Formosa, cantaram músicas do funkeiro durante boa parte da cerimônia. A repercussão internacional do caso veio através dos veículos internacionais de imprensa. Repercutiram a morte do cantor, a revista inglesa NME e os veículos norte-americanos Billboard, The Huffington Post, La Times e o New York Daily News. O site da revista norte-americana Billboard noticiou a morte do músico, ressaltando o fato de que um dos vídeos registrou Emicida Leste caindo após tomar o tiro durante o show e que já havia sido assistido por mais de 4 milhões de pessoas até aquele momento. O New York Daily News publicou a notícia sobre a morte do MC com o título Artista de funk brasileiro é morto por tiro no meio de um show. A revista semanal inglesa NME publicou uma nota com o título Cantor brasileiro Emicida Leste morre por tiro durante o show. No texto, que identifica da Leste como artista de funk e rapper, é reproduzido um trecho da declaração do MC Lon na página de Da Leste no Facebook. O trecho do texto dizia o seguinte: eu quero que nesse momento Deus dê forças para os familiares, amigos e fãs do meu parceiro Emicida Leste, um cara que só queria transmitir alegria para geral através de suas músicas. É uma pena que essa tão sonhada paz que procuramos, muitas vezes só conseguimos quando fechamos os olhos, disse ele. E o texto do MC Lon foi reproduzido na revista inglesa NME. O site norte-americano Huffington Post, em uma seção dedicada a notícias latinas, publicou no domingo, dia 7, antes da maioria das publicações internacionais, uma nota sobre a morte de Emicida Leste.
Uma atualização no texto do artigo, na segunda-feira, dia 8, reproduz as informações do New York Daily News sobre a violência no Brasil. O Huffington Post diz que o US Overseas Security Advisory Council, órgão do governo dos Estados Unidos que dá informações sobre destinos internacionais, classificou a violência em São Paulo como crítica. Falando um pouco sobre as homenagens. Para homenagear e retribuir a mensagem deixada por MC da Leste, funkeiros de Campinas criaram uma música em homenagem ao cantor. MC Eco diz que escreveu homenagem ao da Leste logo após o homicídio no CDHU de São Martins. A música, gravada pelo MC e um grupo de amigos, foi cantada por 200 fãs, que prestaram homenagem ao funkeiro no Centro de Conveniência no dia 9 de julho de 2013. Um dos responsáveis pela gravação, o produtor Alexandro de Castro David, conhecido como DJ Magrelo, conta que se apresentou com MC da Leste pela primeira vez em setembro de 2012, em um espaço que reuniu 2.000 pessoas na Vila Industrial. O jovem de 22 anos lembra que iria tocar antes do ídolo na quermesse do bairro São Martim, mas se atrasou. Artistas como MC Pocahontas, MC Rodolfinho, MC Guimê, MC Gui, MC Lon e Anitta e Condzilla e muitos outros o homenagearam. O político Eduardo Suplicy fez homenagem e cantou versos da música de Da Leste, Meu Herói, em sua página no Facebook. Da Leste recebeu diversas homenagens de fãs e de pessoas que não acompanhavam o trabalho dele, mas que ficaram indignadas com o crime que aconteceu. Fãs de Da Leste reuniram-se na tarde do dia 9 de julho de 2013 no bairro Cambuí, em Campinas, para homenagear o cantor, cantando músicas dele, segundo a Guarda Municipal. Cerca de 200 pessoas se concentraram no Teatro de Arena do Centro de Conveniência. Em uma das faixas feitas na hora, os fãs usaram spray para escrever o nome artístico do funkeiro e, em outra, fizeram referência a uma das músicas do MC, Mais Amor, Menos Recalque. O grupo, que se concentrou na escadaria do Teatro do Convivência, também cantou, por 10 minutos ininterruptos, uma letra feita em homenagem a Da Leste. A história de hoje foi essa, seguidores. Agora vamos voltar a navegar pelos continentes do mundo até a nossa próxima parada ou próximo vídeo. Não se esqueçam de se inscreverem, quem não for inscrito, fazerem seus comentários sempre educadamente em respeito aos familiares das vítimas e às pessoas envolvidas no caso, deixarem o seu like e seus comentários para futuro engajamento do canal e também compartilharem o vídeo para que mais pessoas possam conhecer melhor a história de MC da Leste. Me sigam no meu Instagram, a página é @onavegantecriminal, tudo junto e minúsculo. E até a próxima.